Fala galera, beleza? Eu me chamo Johnny. Hoje eu vou mostrar para vocês um recurso muito interessante aqui dentro do Webflow, que é a filtragem de elementos. Ele não tem nativamente, então muita gente não sabe que dá para fazer isso, mas se a gente usar uma ferramenta externa, a gente consegue fazer. Se você caiu aqui nesse vídeo, mas nem sabe o que é o Webflow, bom, ele é um construtor. Ele é um construtor de site e, na minha opinião, atualmente ele é o melhor que a gente tem por unir uma customização muito boa com uma praticidade muito grande de construir. Você consegue construir muito rápido também nele. Então, isso para mim torna ele, aí não sei se o melhor, porque eu nunca usei todos, obviamente, mas com certeza um dos melhores aí em termos de construtor de site, beleza? Então, vamos passar aqui para dentro do Webflow. Bom, então eu estou aqui com uma lista de times de futebol. No meu lado direito e no meu lado esquerdo eu estou com um campo de formulário e eu quero que o usuário, dependendo do que ele digitar, a minha lista retorne apenas aqueles times. Bom, deixa eu mostrar a estrutura aqui para vocês rapidamente. Nós temos um form no lado esquerdo, com um campo de texto aqui, um botãozinho aqui, e aqui são campos do tipo checkbox. Obviamente eles estão customizados, não é um checkbox padrão, mas é um checkbox isso aqui. No lado direito, a gente está exibindo uma collection list de times. Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente a minha collection. Aqui eu tenho o íconezinho de CMS. Se eu clico nele, eu abro as minhas collections. Então, eu tenho duas aqui. Eu tenho uma de times e uma de estados. E dentro do meu time, eu tenho o estado conectado aqui. Beleza? Então, assim eu consigo dizer que o time Fortaleza pertence ao estado do Ceará. Então, voltando aqui. Bom, como eu falei, a gente precisa usar um recurso externo ao Webflow para fazer isso acontecer. Então hoje a gente vai usar um recurso chamado CMS Filter do ThinkSuite, que é uma empresa, né? Eles desenvolvem muitos recursos para o Webflow. Então para isso acontecer, a gente vai precisar seguir várias etapas aqui dentro, várias etapas, e a gente vai ficar pulando de um lado para o outro o tempo todo para poder ir acompanhando os passos que a gente precisa seguir, legal? Então vamos começar logo aqui. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é copiar esse script aqui e colar no head da nossa página. Então eu vou dar um copy script aqui, vou voltar para o meu Webflow, vou vir em Pages, e eu só tenho uma página aqui, eu vou na configuração dela e vou adicionar o meu script no head da minha página. Vou dar um save, pronto. Então, primeira etapa cumprida. Bom, vamos voltar agora para o CMS. Vamos descer um pouquinho. E aqui eu tenho list. I want to filter the content of this collection list. Nananana. Ou seja, eu quero filtrar o conteúdo dessa collection list. Essa collection list, no caso, é a nossa collection que a gente está usando na nossa página. Então, eu vou copiar esses dois itens aqui. Vou voltar para cá. E a collection que a gente quer filtrar é essa aqui. Então, eu vou garantir que eu estou marcando a collection. Nesse caso aqui, você pode colocar tanto aqui quanto aqui. Nós vamos deixar aqui mesmo. Vou rolar lá para baixo. Eu vou tirar a minha caroça um pouquinho para cá, para vocês conseguirem ver o lado direito todo. Bom, então aqui no finalzinho a gente tem Custom Attributes. Vou abrir ele. Vou colocar o nome e o value igual estava lá. Então, fs cms filter element com o valor list. Então, com isso eu estou dizendo para o script do ThinkSuite Filter que eu quero filtrar esses itens dessa coleção. Então, vamos voltar para cá. Esse é o list. E agora, o próximo é o filters. Então, eu quero que um form block seja usado para filtrar a minha lista. Vou copiar o name e o value aqui. Vou voltar para o meu Webflow. Vou vir no meu form. E vou abrir esse carinha aqui, form block. Vou em settings. Vou até o final. E faço a mesma coisa. Um name e um value filters. Bom, legal. Então, agora
a gente já está dizendo que esse é o formulário que eu vou usar para filtrar e esses são os itens que eu quero filtrar. Próximo passo, vou descer mais um pouquinho. Field Identifier. Então, o que esse cara aqui diz para a gente? Que eu preciso identificar o campo que eu quero filtrar com o meu input do meu filtro. Então, eu vou copiar esses dois aqui. E aqui, na prática, o que a gente precisa fazer é colocar esse atributo customizado no meu campo do formulário e o mesmo atributo eu tenho que colocar onde eu quero que responda aquele valor. Então, se eu quero digitar, por exemplo, Fortaleza aqui e filtrar o time Fortaleza, eu coloco esse atributo customizado aqui com o valor identifier, que esse valor identifier a gente cria, e faço a mesma coisa aqui. Então, vamos fazer aqui para vocês verem. Eu venho aqui em Settings, vou até o final. CMS Filter Field. Como eu falei, Identifier é um valor que a gente cria. Então, eu vou chamar, como é um texto de campo de busca livre, eu vou chamar de livre. Então, eu criei o livre aqui. E eu tenho que fazer a mesma coisa no campo que eu quero que responda. Nesse caso aqui, eu tenho dois campos que eu quero que respondam a minha busca livre. Então, eu vou fazer a mesma coisa nesses dois campos aqui. Eu vou vir aqui no nome do time. Vou adicionar field com o valor livre. E a mesma coisa eu faço nesse subtítulo aqui. Adiciono field e livre. Bom, então teoricamente com isso, ao digitar alguma coisa aqui, esse CMS aqui já vai me responder filtrando. Então vamos fazer um teste. Vou dar um F5 aqui. Então, se eu digito leão aqui, ele... Opa, faltou acento, né? Se eu digito leão aqui, ele já me traz o Fortaleza. Então, se eu digito imortal, ele já me traz o Grêmio. Beleza? Então, funcionou perfeitamente. Vamos agora partir para a parte de estado. Bom, para o meu filtro conseguir entender qual é o time que eu estou querendo filtrar, eu preciso dizer aqui no meu item o nome do estado que aquele time pertence. Mas aqui a gente não tem nenhum lugar e no nosso layout a gente não quer que isso apareça. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo parágrafo aqui. Bom, lembra que eu mostrei para vocês que no nosso CMS a gente tem um campo lá de estado? Então, se eu vier aqui em Settings, descer um pouquinho e vir aqui no meu Paragraph Settings, clicar nessa bolinha roxa aqui, que é onde eu insiro valores variáveis aqui, e acho o meu estado aqui, eu posso clicar aqui em Name, que ele vai trazer o nome do nosso estado, que está lá dentro da Collection. Se você não sabe ainda como cria coleções no Webflow, fica de olho aí nos nossos vídeos aqui, que eu vou estar lançando sempre vídeos novos relativos ao Webflow. E com certeza futuramente eu vou ter vídeos aí explicando em detalhes como criar coleções e até projetos mais completos que vão ter coleções para a gente criar. Então se você não sabe ainda, acompanha aí que em breve a gente vai ter coisa nova, beleza? Mas para quem já sabe, é só puxar aqui o nosso nome do estado, que eu já tenho ele aqui, eu vou simplesmente dar um display none aqui. Beleza? Agora o que eu preciso fazer? Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. O identificador vai ser o mesmo do nosso campo checkbox. Então, vamos vir aqui no nosso parágrafo. Eu vou adicionar um atributo customizado nele. Vou chamar CMS Filter Field. E aqui eu vou chamar de estado. Beleza? Bom, então, esse aqui, só para vocês verem aqui de novo, é o nosso estado que agora está com CMS Filter Field estado. Vou dar um display none. Pronto. Agora ele não está mostrando mais, mas ele existe ali. Então eu vou vir no meu input checkbox. Vou abrir aqui para vocês verem como é que ele funciona. Eu tenho um checkbox customizado aqui, né? Visualmente. Porém, ele continua sendo checkbox.
Mas o campo que a gente precisa adicionar customizado aqui não vai ser no checkbox em si, vai ser no texto do checkbox. Então a gente vai vir aqui de novo em Settings, vai abrir o Custom Attribute, vai adicionar o nome e vai adicionar o valor estado. Bom, isso aqui já deve ser suficiente para o nosso filtro funcionar. Vamos testar. F5, Rio de Janeiro. Pronto. São Paulo. Opa, vamos testar os dois juntos? Então eu clico em Rio de Janeiro e dentro do Rio de Janeiro eu quero o Flamengo. Perfeito. Beleza? Bom, agora falta duas coisas, né? Botãozinho Clear e exibindo X itens de X. Bom, isso aqui você já deve ter percebido que aqui a gente vai querer fazer assim, ó, exibindo um item de 7. Ou exibindo... Vamos apagar o Flamengo aqui. Exibindo 4 itens de 7. Beleza? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Vamos voltar lá para o nosso CMS Filter. Vamos descer mais um pouquinho e aqui a gente tem mais atributos para usar. Bom, aqui a gente tem várias coisas. Eu escolhi mostrar para vocês essas duas, para o vídeo não ficar extremamente longo, mas você pode ir dando uma olhada aí e entendendo que a gente tem outras opções aqui do que fazer, beleza? Bom, no nosso caso a gente vai usar o Results Count. Vou copiar aqui. O Results Count, ele é o carinha que vai mostrar para a gente a quantidade de itens atualmente filtrada. Então, para isso a gente vem aqui. Bom, eu adicionei um span aqui nesse elemento X aqui, né? Eu joguei um parágrafo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Joguei um parágrafo, escrevi exibindo X itens de X. No X eu adicionei um span e no segundo X eu adicionei outro span, porque eu preciso incluir esse atributo customizado exatamente no X. Eu não posso incluir no parágrafo inteiro. Então, vamos aqui no X. Filter. Result Count. E agora, o próximo, Items Count. Esse Items Count aqui vai me dar o total de itens que eu tenho. Então, é o meu segundo span. Eu vou adicionar aqui. E vou adicionar aqui Items Count. Beleza. Bom, vamos fazer logo o nosso Clear, depois a gente testa tudo junto. O Clear está um pouquinho mais aqui para cima. Então, eu vou pegar os dois aqui também. Vou clicar no meu Clear. Vou abrir os Settings, vou descer lá para baixo. E vou adicionar os meus dois últimos itens copiados aqui. Perfeito. Então, vamos testar agora. Foi, vamos dar um F5. Bom, então aqui já temos exibindo 7 de 7 e exibindo 4 itens de 7. Beleza? Funcionou perfeitamente. Então, vamos lá. Agora eu vou combinar dois filtros aqui. Flamengo. Então eu estou combinando Rio de Janeiro com o texto que eu escrevi aqui. Então se eu quisesse limpar esse filtro, eu teria que apagar isso aqui e clicar aqui de novo. Dessa forma, apago aqui e clico aqui. Mas como eu criei um clear, então eu vou voltar aqui. E se eu clico aqui em clear, ele limpa todos os meus filtros. Isso a gente tem só 2 filtros, né? Mas a gente poderia ter 10, 20 aqui. Então a gente pode ir combinando filtros e depois simplesmente dar um clear. Ou a gente pode inclusive criar um clear individual para cada tipo de filtro que eu tenho. Tem diversas possibilidades. E como eu falei, você pode entrar no CMS Filter e ir acompanhando tudo que tem aqui de opção. Bom, vale lembrar que eu vou deixar o link do CMS Filter na descrição. E se você gostou, se inscreve, curte, acione o sino para você acompanhar todas as novidades que eu vou estar lançando aqui, todas as coisas novas sobre o Webflow. E se você não conhece ainda o Webflow, eu encorajo a dar uma estudada sobre ele, porque ele realmente é muito bom. Então, por hoje era só isso e até a próxima.